Queridos irmãos, para nós meditarmos essa noite, essa foi uma semana que não teve como escapar. Até quem não gosta de política teve que ser obrigado a ouvir alguém reclamando, alguém comentando, né? E infelizmente nós temos um pouco até de vergonha com o horário político, com as propostas faladas, com os debates políticos são piores ainda, onde o que era para ser um embate de propostas e saídas para os problemas morais, sociais, para os problemas políticos, na verdade acaba sendo um circo onde pessoas se confrontam, se atacam e se agridem verbalmente, porque não é possível fisicamente. E isso tira um pouco da nossa tranquilidade muitas vezes, porque olhamos e não temos muita certeza do que irá acontecer. E outro fator que vem assolando a sociedade é a ansiedade. Muitas pessoas olhando para o panorama político e não vendo confiança, não vendo saída, e chega a ansiedade. Pessoas que olham para a sua capacidade de resolver problemas, então vê que não consegue, então chegam mais um pouco de ansiedade. Aí então olha para o seu trabalho, para aquilo que ela almejava fazer, para aquilo que ela estudou para trabalhar, e não vê os frutos chegando da mesma forma, os investimentos colocados não estão retornando da mesma forma como eram para acontecer, e olham para o vizinho, e o vizinho está prosperando, o vizinho está caminhando bem. Aquelas pessoas que são influencers têm totalmente uma vida torta e continuam se dando bem, cada vez prosperando mais. E isso vai trazendo uma agonia, uma ansiedade no coração, e vai se perdendo o foco da esperança, do cuidado no Senhor, e o foco acaba sendo a condição onde estamos vivendo. Essa semana também, havendo noticiário, um prêmio milionário de Mega Sena, e pessoas sonhando com o que elas fariam com aquilo, e a esperança toda de algumas pessoas na entrevista era aquele dinheiro, e se aquele dinheiro não vier, não tem esperança, tudo continua ruim, ou talvez pior um pouco, porque gastou um dinheiro grande na aposta e não aconteceu nada. Nós diariamente percebemos o quanto a sociedade caminha para longe do Senhor. E isso não é uma novidade, nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos o povo da mesma forma, e aí vem uma pergunta: em quem podemos ter esperança e confiança? A palavra do Senhor nos dá a resposta, a sociedade nos afasta dela, e eu convido a você a abrir junto comigo a palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 8, nós leremos do versículo 1 até o versículo número 22, onde nós veremos que isso não é novidade para nosso Deus. Isso não é novidade no meio do povo de Deus, a ansiedade, o olhar para o lado, as incertezas políticas e as respostas práticas, que são de acordo com o mundo e não com a vontade do Senhor. 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo número 22, a palavra do Senhor nos diz assim. 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando lhe disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele.
Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre todos vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá uns por capitães de 1000, um por capitão de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Oremos. Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, obrigado pela sua palavra. Fala conosco esta noite, quebranta os nossos corações. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa nos quebrantar. Fala com cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, queridos, esta semana foi intensa e praticamente a nossa vida ultimamente tem sido muito intensa, muitas informações, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E como eu disse, também a ansiedade acaba se chegando ao nosso coração, ou tentando chegar ao nosso coração e tirar a nossa paz. Isso não é uma novidade. Nós vimos aqui um povo que peregrinou pelo deserto, um povo que caminhou para rumo a uma terra prometida, e então, durante esse caminho, o Senhor foi trabalhando, foi tratando seus corações, foi se revelando para cada um deles, e então eles entraram na terra prometida. 10 tribos somente foram para a terra prometida, porque 2,5 tribos praticamente, a tribo de Ruben e de Gad, e metade da tribo de Manassés, resolveu ficar antes do Jordão e não resolveu entrar para a terra prometida, porque ali já estava bom para eles. E então aquele povo todo, as 10 tribos que estavam naquele lugar, eram governados pelo Senhor. O Senhor criou e instituiu ali uma teocracia, onde Deus era o centro. Quando eles precisavam de chuva, clamavam ao Senhor e o Senhor mandava a chuva. Quando precisava do plantio, as sementes germinavam, então no tempo certo colhiam, e então faziam uma festa da colheita e louvavam ao Senhor pela colheita que receberam. E também tinham seus animais que esporadicamente ali se multiplicavam, e eles entregavam o cordeiro, o primeiro da madre, como oferta ao Senhor, e assim ia caminhando. Mas com o tempo começaram a olhar para o lado. Começaram a perceber que a grama do vizinho também era verde, que eles não precisavam clamar, que eles não precisavam ter um tempo com Deus, que eles não precisavam ter respeito ao Senhor, temor ao Senhor. Então perceberam que a vida do vizinho era um pouco mais fácil, porque não precisava fazer o que o povo de Deus foi ensinado e instituído a fazer. Estavam começando a negar o governo do Senhor, para ter uma vida um pouco mais fácil, porque os outros viviam de uma maneira mais legal, mais interessante, mais prática. E em primeiro lugar, nesse texto, nós somos convidados a perceber que o povo pediu um rei. Samuel já estava ficando velho, os seus filhos eram corruptos, e perceba que a corrupção não era uma novidade, como nos dias de hoje. O tempo dos juízes aqui vivido, eram os homens que delegavam, que davam as sentenças, e mediavam os conflitos entre o povo, e esses homens não estavam mediando de forma correta, de forma como o Senhor tinha ensinado. Estavam recebendo seu suborno, seu caixa 2, estavam recebendo um agradinho, estavam recebendo aquele dinheiro, aquele bem de forma ilegal, e o povo percebeu isso.
Mas ao invés de pôr isso diante do Senhor e continuar temendo ao Senhor, a resposta deles foi: olha, os teus filhos são corruptos, o Senhor está velho, Samuel. Vamos fazer o seguinte: dá a nós um rei, para que a gente seja iguais aos outros povos, para que a gente seja igual aos nossos inimigos que nos atacam, porque na frente deles vem um rei, para que nós possamos ser igual ao nosso vizinho, que quando eles querem dominar sobre um outro povo, o rei deles vai à frente, eles conseguem ver que tem um rei indo à sua frente, então eles ganham a batalha, porque eles estão vendo um rei na frente. Perceba, queridos, que muitas vezes nós acabamos deslizando, assim como o povo de Deus deslizou. Olhamos para as condições, olhamos para o modo como as coisas estão caminhando, e ao invés de buscar no Senhor as respostas, ao invés de buscar e continuar confiando e esperando no Senhor que a colheita chegará, que os animais se multiplicarão, que tudo depende do Senhor, eles começam então a olhar um rei à sua frente. E muitas vezes, queridos, esse rei à frente é nós mesmos. Nós olhamos para a nossa força e nos achamos capazes. Olhamos para a nossa conta bancária e entendemos que somente quando ela estiver bem gorda e bem recheada, eu conseguirei ter então a paz que eu necessito. Quando eu tiver aquele emprego que eu tanto estudei, que eu tanto almejei, a colocação, a promoção, então e assim eu serei completo e satisfeito. Queridos, nós temos que tomar cuidado para não pedir um rei. O Senhor instituiu o seu reino. Ele prometeu para Abraão que ele levaria o povo para uma terra, e ele seria o Deus. Quando ele chama Moisés, ele promete para Moisés levar para uma terra, e ele seria o Deus daquela nação. Durante o caminho ele se revela para esse povo, e expressa que aquele povo precisava ter dependência total do Senhor, a ponto de caminharem, e o Senhor mandar o maná diariamente. O povo duvidou do Senhor, e pegou lá uma porção que não era para ser pega, no dia da sexta-feira. E aí então o Senhor, ainda assim com benevolência, só deixou criar bicho naquele negócio, e aí então no domingo chegou um novo maná. Eles estavam com sede, e a murmuração chegou, e Moisés toca na rocha, e o milagre, o extraordinário do Senhor, a provisão do Senhor acontece, sai água da rocha. Durante todo o tempo o Senhor cuidou do povo, e eles não perceberam isso, negaram ao Senhor. E isso só começa a acontecer quando falta intimidade com o Pai, quando falta intimidade com este Rei, quando falta o tempo com o Senhor. Os sacerdotes estavam lá, mas provavelmente já não era entregue como deveria ser entregue o cordeiro, pedindo perdão pelos seus pecados. As ofertas de gratidão provavelmente não estavam chegando da maneira correta, como deveriam chegar até ao Senhor como um aroma agradável. E pouco a pouco o povo vai se afastando do Senhor e colocando a culpa em outro. A culpa não é da minha adoração que está falha. A culpa não é porque eu estou longe do Senhor, porque eu não estou dependendo totalmente do Senhor. A culpa, Samuel, é dos seus filhos que são corruptos e não fazem o que é correto perante o Senhor. Perceba que muitas vezes nós colocamos a culpa em alguma coisa, nós colocamos a culpa em alguém, nós escolhemos algo para servir como bode expiatório, e nos esquivamos da nossa responsabilidade, do chamado, nos esquecemos tudo aquilo que Deus nos tratou nesse deserto que caminhamos, das vezes que Ele nos alimenta, das vezes que Ele nos traz a água, das vezes que Ele cuida de cada um de nós, daquele trato fino que nos dá algumas regalias, alguns presentes que Ele não dá para todo mundo, e acabamos nos esquecendo disso, e lá no fundo do nosso coração, também acabamos pedindo um rei. Se eu tivesse, se eu ganhasse, se eu conseguisse, se eu conquistasse, aí então eu seria feliz, aí então eu seria bem-sucedido, aí então eu seria como os demais que eu vejo acontecendo isso. O chamado do Senhor é para perto. Esta mesa que nos está proposta é um convite a negar a cada um de nós, a negarmos a si mesmo, a tomarmos a cruz, a entender que passaremos por dificuldades, a entender que nós precisamos depender do Senhor, que é o Senhor quem vai à frente das nossas batalhas, que não é um rei, não é alguém, não é algum governante, não é alguma pessoa que eu espero que vá à frente, mas o Senhor da minha vida é Jesus Cristo, porque Ele morreu em meu
e no seu lugar, para que pudéssemos ter a vida, para que pudéssemos reconhecer esse senhorio do Senhor, para que pudéssemos reconhecer essa dependência total do nosso Deus a todo tempo e a todo instante. Mas alguns ídolos, queridos, vão chegando ao nosso coração, e esses ídolos nos afastam da presença do Senhor. E perceba que quando Samuel vai falar com Deus, Deus não balançou no trono, não foi uma novidade para o Senhor. Ele conhecia quem ele tirou do deserto, ele conhecia aquele barro que ele pegou na mão para fazer, porque lá no jardim do Éden, na perfeição, no melhor lugar para se estar, Adão e Eva resolveram desobedecer ao Senhor. Eles resolveram experimentar ser e conhecer o que Deus conhecia, saber como é ser Deus. Esse povo também estava agindo da mesma forma como Adão e Eva. Sabiam o que era para ser feito, porque Deus instruiu: se você me obedecer, vocês estão prestes a entrar nessa terra. Se você me obedecer, você terá vida. Mas se você me desobedecer, vocês terão morte. E eles provaram dessa mão pesada do Senhor. Durante o deserto, muitas pessoas morreram por desobediência. E a resposta foi: não, eu quero continuar vivendo assim. Queridos, esses ídolos que se levantam, essa vontade de querer ser Deus, é uma tendência humana, é uma tendência do velho homem, do velho Adão que habita dentro de cada um de nós, aquele espírito que milita contra o Espírito Santo, a carne. É o que nós somos convidados a negar, nós somos convidados a reconhecer que eu dependo totalmente do Senhor. Nós somos lembrados de que o Senhor ainda assim continua nos amando. O Senhor ainda assim continuou cuidando daquele povo. Ele deu alguns avisos, algumas advertências, mas o povo ainda assim permaneceu querendo um rei. E o Senhor, hoje em nossas vidas, já nos concedeu um rei. Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Aquele que nos convida a ter uma nova vida. Aquele que nos lembra que o fardo dele é leve, que o modo de vida para ele é leve. Ainda assim nós teremos dificuldades, porque ele fez uma oração, inclusive por isso, lá em João 17. Mas é a partir do Senhor que a nossa confiança deveria estar, não no cargo político, não na minha posição social, não no meu posto de trabalho, mas no Senhor. João Calvino, em seus escritos sobre o reinado de Cristo, ele fala assim: o maior triunfo de que Deus já granjeou foi aquele em Cristo, depois de subjugar o pecado, vencendo a morte e pondo Satanás em fuga, subiu majestosamente para o céu, para exercer seu glorioso reinado sobre a igreja. Nós temos um rei, Jesus Cristo é o nosso rei, a ele deveria ser exclusiva a nossa vida. Em Jesus deveria ser entregue todos os nossos planos, todos os nossos medos, as nossas ansiedades, todo o nosso desconforto, tudo aquilo que tira a nossa paz, quando deitamos no travesseiro e não conseguimos fechar o olho porque a ansiedade está batendo a porta, e eu não sei como vai ser o dia de amanhã, e depois da manhã, e a semana que vem, e a outra semana. Nós somos convidados à oração do Pai Nosso: é o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. O sustento do nosso rei é diário. O maná vinha diariamente, porque o Senhor sustentava diariamente o seu povo, e Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. A busca pelo Rei deve ser Jesus Cristo. A resposta para as nossas aflições deve ser esperar e confiar todas as coisas em Jesus. Do contrário, queridos, se a esperança for em governantes, se a esperança for na minha força de trabalho, no meu intelecto, na minha vontade, nós falharemos assim como o povo de Israel falhou, e a Bíblia não esconde essa falha, não esconde tudo aquilo que eles conseguiram de dificuldade depois disso. Quando a nossa dependência não é exclusiva em Jesus, nós estamos caminhando como esse povo caminhou. E Deus permite algumas situações para que a glória dele seja manifestada. Em segundo lugar, nesse texto, ainda nós percebemos o povo rejeitando então o governo de Deus. Lá no versículo 6 diz assim: porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse ao Senhor a Samuel: atende a voz do povo atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas rejeitou a mim. Queridos, perceba o tamanho do problema que esse povo estava se metendo. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo e o que eles estavam fazendo. Eles não estavam rejeitando Samuel, eles estavam rejeitando o próprio Deus, e é Deus quem fala isso. Queridos, percebam o quanto isso é dolorido,
perceber o quanto Deus cuidou daquele povo, o quanto Deus sustentou, livrou nos dias de guerra, deu alimento, protegeu do frio, protegeu do sol, e o povo ainda assim não conseguia depender desse Deus que fez todas as coisas. Perceba que algumas vezes nós também somos tentados a agir da mesma forma. Já provamos de grandes coisas. Deus deixou alguns memoriais em nossas vidas, alguns dias que ficaram marcados em nosso coração, que qualquer momento que aconteça algo parecido, nós já conseguimos lembrar: isso aqui já aconteceu, e Deus me atendeu, e pela misericórdia do Senhor eu fui atendido, e o Senhor livrou a minha vida, o Senhor livrou a minha família, o Senhor atendeu a minha oração de uma forma extraordinária. Mas aí então chega um novo desafio e fala: ixi, agora o que vai acontecer? E agora? Agora é melhor eu ver o que está todo mundo fazendo e eu vou tentar fazer igual. E nós somos chamados para depender totalmente do Senhor. E essa falta de dependência, queridos, tem uma conta a ser paga. As dificuldades todas foram listadas ali. E o povo não estava entendendo o que estava acontecendo. E algumas vezes Deus permite que o povo se distancie dele, para que a glória dele seja manifestada. Algumas vezes Deus permite que nós nos afastamos dele, para que a gente possa perceber o quão difícil é viver longe de Deus, e a todo tempo nós somos convidados a voltar para a glória, para a casa do Pai, assim como a parábola do filho pródigo, que percebeu que ele estava comendo comida de porcos, e o pai dele tinha o melhor para oferecer para o simples funcionário. E ele então volta para casa, e o pai lhe dá uma sandália nos pés, um novo anel, uma nova roupa. Perceba, queridos, que o Senhor, Ele sempre chama os seus para perto. O Senhor nos convida a dependermos dele totalmente. E quando nós desejamos viver como os outros vivem, quando nós desejamos depender somente das nossas forças, nós estamos negando ao Senhor, assim como esse povo também negou. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5 da Providência, diz assim: muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por um tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins, justos e santos. Queridos, a nossa confissão de fé nos lembra o que a palavra nos diz, nos lembra o que o Senhor já fez. Muitas vezes o Senhor permite o seu povo se distanciar dele, para que a sua ira também seja manifestada, mas para que o seu amor também seja manifestado, para que a sua misericórdia seja manifestada. E aqueles que mereciam a morte eterna foram atendidos e acolhidos por um Deus misericordioso e amoroso, que chama para si todo aquele que é arrependido, para todo aquele que confessa os seus pecados, para todo aquele que reconhece, que muitas vezes busca atender e fazer as forças por conta própria, por olhar para os vizinhos e ver uma graminha verdinha, querer ter aquela grama, mas não percebe o quão aquilo é longe do Senhor, o quanto isso afasta de Deus, o quanto isso é rejeitar ao Senhor. Quando nós escolhemos depender do Senhor em toda a nossa capacidade, então nós teremos uma vida um pouco mais tranquila. Não será sem dificuldades, porque a Bíblia não nos promete isso. Nós não dependemos de um governo para ter uma vida boa. Nós não dependemos de uma conta bancária para ter uma vida boa. Nós não dependemos de um posto social para ter uma vida boa. Nós dependemos do Senhor, porque a vida boa não é aqui. Nós dependemos do Senhor, porque caminhamos com os olhos para a eternidade, para a provisão do Senhor. E quando nos afastamos, acabamos colhendo problemas que não teríamos se tivéssemos mantido no caminho do Senhor. E esse é o terceiro ponto que nós percebemos nesse texto, as consequências da rejeição. A partir do versículo 11, há uma lista de todos os problemas que se levantariam por andar longe do Senhor, por caminhar dependendo de um rei, dependendo de um homem, dependendo de alguém pecador. E o Senhor fala: avisa lá, Samuel, avisa lá se eles vão querer, eles vão perder as suas filhas, eles vão perder os seus filhos, eles vão perder as suas propriedades, vão perder os seus bens, vão perder as suas criações, vão perder as suas lavouras, eles vão perder tudo que eu dei para eles, é isso que eles vão perder. Pergunta se eles querem, é isso mesmo? E a resposta é sim, nós queremos isso. Lá no versículo 19, o povo responde que eles
querem pagar para ver, para pagar para andar longe do Senhor, sofrer as consequências para caminhar longe do nosso Deus, mesmo sendo alertado pelo próprio Senhor. Disseram não, porque os olhos estavam longe do Senhor, porque os olhos estavam no poder, os olhos estavam na conquista, estavam na idolatria de ter alguém à frente. Queridos, nós somos convidados a olhar para dentro do nosso coração e perceber o quanto Deus nos ama, lembrar de tudo que o Senhor fez até aqui, lembrar que a boa mão do Senhor nos sustenta a cada dia, lembrar que o Senhor nos ama, e como nós lemos hoje em vários textos do profeta, o Senhor, Ele nos concede uma nova vida, Ele concede o perdão, Ele concede, mas para isso tudo precisa se achegar até Ele, e isso passa pela mesa da reconciliação, a mesa da Santa Ceia do Senhor. Depende totalmente do sacrifício de Cristo para que a gente consiga fazer isso, e o convite é reconhecermos essa dependência exclusivamente em nosso Deus. O povo preferiu andar nos cuidados de outros homens, e o Senhor estava oferecendo o melhor para eles, e isso não foi novidade. Gênesis capítulo 17, no versículo 16, Deus já havia prometido que da descendência de Abraão haveria de vir um rei. Lá em Gênesis também 35, versículo 11, ele promete a Jacó que da linhagem viria rei. Lá em 1 Samuel, no capítulo 9 mesmo, na sequência desse texto que nós lemos, o Senhor já dá o nome de quem seria o próximo rei. O povo estava pedindo um novo rei, mas o Senhor continuou soberano sobre a história do povo, mesmo caminhando longe dele. Queridos, isso deve arder em nosso coração, e lembrar que o Senhor é o Senhor da história, que não se levantam reinos sem ser da vontade de Deus, não se levantam governantes sem ser da vontade de Deus, não se levantam pessoas sem ser da vontade de Deus. Nós não prosperamos, nós não faremos nada que não for da vontade de Deus, e isso deveria trazer a paz em nosso coração, mas muitas vezes traz a angústia, traz a preocupação, traz o medo, e deveria chegar a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento. Queridos, nós somos convidados a depender totalmente do nosso Deus. Romanos 13:1, toda autoridade procede de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Oração. Vocês perceberam que o profeta Samuel, ainda que contrariado, ainda que constrangido, ainda que preocupado, ele busca o Senhor em oração. Esse texto de 1 Timóteo também nos convida a dependermos da mesma forma como Samuel dependeu, oração. O Senhor respondeu a Samuel. Eu tenho certeza que o Senhor responde a todos aqueles que chegam até Ele, porque Ele diz, batei e abre-se-vos-á. Queridos, nós somos convidados a olhar para a soberania do Senhor e descansar nele. Olhar para esta mesa que nós não fizemos nada para que ela acontecesse e descansar nele. Eu tenho certeza que todos nós temos desafios, preocupações, angústias, aquilo que não sabemos como irá acontecer, aquilo que não temos o controle, mas o Senhor tem, o Senhor sabe. Queridos, a soberania do Senhor é tremenda. É a soberania do Senhor que traz a paz. É a soberania do Senhor que revela o seu poder. É a soberania do Senhor que resolveu o nosso problema do pecado, quando Ele, em sua soberania, envia o seu único Filho para nos salvar. É a soberania do Senhor. Neste dia, o seu povo não entendeu essa soberania e procurou um ídolo. Nós somos convidados a olhar para o Senhor e depender totalmente e exclusivamente deste Deus, que é soberano sobre todas as coisas. E que Deus nos abençoe, e que possamos descansar, que possamos olhar para os erros do passado, olhar para os erros do povo de Deus e acertarmos, buscarmos acertar. Que toda preocupação, angústia, que todas as vezes que olhamos para a grama do vizinho um pouquinho mais verde, possa ser convertida em o Senhor é por mim. O Senhor enviou seu Filho para me salvar. O Senhor resolveu já a minha história.
A Ele pertence o meu futuro, não à minha força, não ao meu intelecto, mas somente ao Senhor. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que busca a vontade do Senhor e não a sua vontade e nem a sua própria dependência. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, nós somos constrangidos, ó Deus, pela sua palavra e queremos, ó Deus, clamar que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, olhar para o Senhor em todas as esferas das nossas vidas, que possamos depender e confiar totalmente no Senhor. Ó Deus, queremos, ó Deus, pedir perdão por todas as vezes que confiamos em nós mesmos, por todas as vezes que levantamos ídolos em nossos corações e apontamos, ó Deus, para Ele todo o sucesso, ó Deus, e todo aquilo que pode tirar a nossa ansiedade. Senhor, que possamos nos converter para Ti, que possamos reconhecer a Sua soberania, que possamos lembrar do dia que o Senhor resolveu nos amar e enviou o Seu único Filho para morrer e ressuscitar por nós, e todo aquele que nele crê será salvo. Senhor, que possamos ter essa certeza em nosso coração, que nós pertencemos ao Senhor totalmente, que a nossa vida depende totalmente do Senhor em todas as áreas, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, que o Senhor é o nosso Rei e que dependemos do Senhor e não das condições e não de nós mesmos. Que possamos aprender, ó Pai, a cada dia confiar mais no Senhor, confiar que é o Senhor quem pertence o amanhã, que o pão nosso será entregue a cada dia e que possamos confiar neste dia, que não possamos ficar orando já pedindo o pão nosso de amanhã, depois de amanhã e mês que vem e ano que vem, mas que possamos orar confiantes na Tua provisão diária, no Teu cuidado, no Seu amor sobre cada um de nós. Que possamos lembrar, ó Deus, todas as vezes que já fomos atendidos por Ti, ó Deus, lembrar dos memoriais que o Senhor marcou em nossas vidas, ó Deus, e lembrarmos e termos a confiança e a esperança no Senhor somente. Ó Deus, em nome de Jesus, passamos hoje num dia, ó Deus, de suma importância para o Teu povo, mas é um dia debaixo da Sua dependência, que possamos descansar no Senhor, na área política, na área trabalhista, na área financeira, na área familiar, ó Deus, em tudo aquilo que tira a nossa paz, possamos descansar no Senhor, entendendo que o Senhor é nosso Rei, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.